Boa noite. Bom, agradeço aí o convite da Febraban para estar participando desse painel para falar sobre fintechs e os benefícios da colaboração com os bancos. Primeiramente, falando desse desafio, né, como é que a gente endereça o benefício de trabalhar com fintech, né, dentro do mercado financeiro. Acho que primeiro é interessante a gente pensar como é que as fintechs e os bancos endereçam a questão do cliente. Se a gente olhar quantos anos a gente tem de banco, somando a experiência de todos que estão aqui, e a gente nasceu pensando em produto, né? É assim que os bancos foram estruturados, né? Então a gente nasceu vendendo produto, era o produto A, produto B, produto C, e assim que a gente começou tratando o cliente, né? Muitos anos depois, e mais recentemente provocado pelo movimento das fintechs, foi que a gente começou a perceber que era mais importante se preocupar com o cliente do que com a visão de produto, né? E aí, quando a gente olha esse movimento disruptivo que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, trazidos pelas fintechs ao mercado financeiro, a gente vê que não só fintech, mas startups de outras indústrias têm remetido, na verdade, o cliente sobre 3 aspectos de forma diferente. O primeiro diz respeito à experiência, né? Como é que eu trato a experiência do cliente? Como é que eu endereço? Como é que eu oferto? Como é que eu me exponho, né? A gente viu isso acontecendo em diversas indústrias, não só na indústria financeira, né? E esse é o primeiro pilar de mudança. O segundo pilar é a questão de produto, né? Como é que eu endereço? Como é que eu remeto o produto para esses meus clientes, né? Como é que eu começo a gerar valor de uma forma diferente em função do pilar produto? E o terceiro é o pilar processo. Então, se a gente olhar não só o mercado financeiro, mas cases outros como Uber, né, Airbnb e tantos outros, né, eles trabalharam muito nesses 3 pilares, na experiência, no produto e no processo, né? Agora, se a gente pensar experiência, produto e processo, na verdade, tudo isso é função de 2 coisas. É função de tecnologia e é função de pessoas. E nessa relação de pessoas e tecnologia, a gente, como pessoas de TI, tende a pensar que o pilar mais importante desse todo é a tecnologia. Mas não, né? Na verdade, a tecnologia ela se torna commodity de forma muito rápida, né? Quantas tecnologias a gente não usava alguns anos atrás, e hoje, principalmente com o advento da internet, da comunicação, da velocidade, né? As tecnologias se comoditizam muito rápido, né? A gente vê startups usando tecnologia de uma forma que os bancos estão usando, né, com o mesmo dinamismo que elas, né? Então, se isso é verdade, o diferencial vai estar nas pessoas. E aí, quando a gente fala de tecnologia e pessoas, como é que startups, fintechs e bancos remetem o tema de tecnologia e pessoas, né? E aí que começa a ter o diferencial para a gente poder identificar a oportunidade de sinergia, né, entre esses dois modelos de negócio, né, de fintech e banco, né? E para a gente poder se adequar e se adaptar, né, ao modelo de startup, né, e de fintech, acho que muitos dos bancos do que a gente viu hoje aqui, na verdade, vêm buscando formas de se transformar, né? Isso passa por um processo, né? E esse processo caminha, né, de duas formas, na inovação da tecnologia e na inovação, né, quanto à forma que a gente endereça as pessoas, né? Quer dizer, a gente dentro do banco, não diferente dos outros, né, que estão aqui, né, a gente vem trabalhando muito ao longo dos últimos anos num processo de transformação interno, né, que remeteu esse primeiro pilar, né, o tema tecnologia, né? Então a gente tem legados, boa parte deles foram construídos também na visão produto, né? E à medida que a gente precisa se integrar, a gente precisa transformar esse legado, esse universo de tecnologia, né? Então, dentro do banco, a gente fez diversos movimentos nesse sentido, né? A gente começou um programa há 3 anos atrás, chamado Programa Transformacional, onde a gente começou a remeter esse pilar chamado tecnologia, né? Então, lá a gente direcionou várias coisas, né? Desde a atualização da infraestrutura tecnológica, né? O ambiente colaborativo, implementando espaços abertos, né? Hoje no banco a gente tem espaços chamados de coworking, onde as pessoas não têm mais salas fechadas, mais posições fixas, né? Essa foi uma das ações que a gente fez no tema de tecnologia, né? O próprio trabalho remoto, implementamos trabalho remoto hoje, a equipe começou isso na área de tecnologia, a gente vem expandindo para as demais áreas de negócio, né? Parte da equipe hoje consegue trabalhar de forma remota, nos níveis de TI seniors, eles conseguem ficar até 3 dias por semana trabalhando de suas casas. Esse é um pilar também de mudança de tecnologia, né? A própria questão da arquitetura técnica, né? Fizemos um projeto grande e terminamos agora em março, sob o ponto de vista de arquitetura, né? Então a gente revisou toda a nossa arquitetura técnica, funcional, de segurança da informação, e em função disso a gente foi evoluindo, né, as camadas de arquitetura.
né? A própria implementação de uma camada de API, né, que não existia no passado, hoje a gente tem uma camada de API, a gente tem serviços expostos já, né, no nosso portal, apesar de a gente não divulgar isso, são mais de 200 APIs já expostas, né? Então isso são ações que a gente fez ao longo dos últimos anos no pilar tecnologia. E no pilar de pessoas, né, que nessa relação tecnologia-pessoas é o que é mais relevante, a gente também vem trabalhando muito forte numa questão cultural, né, de como a gente prepara as pessoas para poderem trabalhar de uma forma muito menos burocrática daquela que a gente vinha trabalhando nos últimos anos, né. Então a questão do método ágil, né, é uma das ferramentas, mas isso faz parte de um processo de mudança cultural, né. Desde dress code, né, a gente hoje no banco tem, como no Itaú, o pessoal pode ir de jeans, pode ir à vontade, né. Então a gente teve que fazer essas adequações de processo, né, para a gente preparar as pessoas para essa mudança de comportamento. Sempre se espelhando em quê? Em como as fintechs estavam tratando essa questão de entregar TI de forma diferente, né. No final, o que a gente vê é que se a gente olhar essa relação banco-fintech, né, hoje os bancos estão muito mais próximos de fintechs do que estavam no passado, e as fintechs vêm se movimentando para se tornarem mais próximas de bancos do que eram no passado, né. Ou seja, se a gente olhar a sinergia, o quanto a gente tem de oportunidade, na verdade, é na soma dos dois modelos, né. Se a gente olhar o quanto a gente tem experiência de mercado financeiro, né, em banco, né, e as fintechs trazem uma nova abordagem de como remeter o cliente, como endereçar produto, processo, né, e experiência. Recentemente a gente teve o caso da Neon, né, o Banco Votorantim já vem trabalhando nessa questão de ter uma arquitetura aberta, de estar se integrando ao mercado, né, através de fintechs, e a gente vem fazendo isso ao longo dos últimos anos, né. Tempos atrás a gente anunciou a parceria que a gente fez com o Guia Bolsa, então a gente passou a vender crédito, né, através de outras plataformas, outros marketplaces, vamos chamar assim, né, que não nossos, né, e a gente vem avançando nesse modelo com outras parcerias, né. O Guia Bolsa é mais o Guia Bolsa e a Neon foi mais um movimento nesse sentido da gente poder buscar a sinergia, né, entre banco, né, e as fintechs que estão aí, ok? Como é que a gente trata o tema de inovação? A gente criou aqui um slide que remete ao tema de inovação e a gente entende que isso, na verdade, é um ecossistema. Se a gente olhar o banco hoje, né, onde está a área de TI? No passado a gente tinha a área de TI como um silo, né? Então era TI, recebia pedido, entregava o projeto e assim sucessivamente. Orçamento, prazo, custo, né? E é assim que a gente remetia, assim que a gente entendia a área de TI. E se a gente olhar hoje, né, na atualidade, a TI está presente em toda a organização. E aí dentro do Votorantim é assim que a gente enxerga, né? Não é porque a gente tem uma estrutura de TI que todos os projetos que remetem à tecnologia têm que estar dentro da estrutura de TI, né? Aí eu cito aqui 2 exemplos. A gente há mais de um ano criou uma estrutura de dados. Então a gente tem o Chief Data Officer, que não fica na estrutura de TI, ele fica paralelo, porém nós temos reuniões semanais para tratar do tema de dados. E lá também surge uma série de temas de inovação, né? Quanto ao uso, por exemplo, de tecnologias para modelagem. Hoje a gente tem já equipes modelando em Python, em R, e a gente está com um processo agora para fazer deploy de modelo produtivo nessas outras tecnologias que até tempos atrás não era permitido, né? Então o ponto é que a gente tem um ecossistema que permite que a inovação aconteça em todo o banco. E aí, se a gente entender esse ecossistema, além da gente ter todas aquelas demandas que são os nossos projetos corporativos, né? Todo mundo aqui tem os seus desafios, a gente faz o planejamento no início do ano, prepara o budget, faz o alinhamento com a alta administração, em cima disso a gente monta o nosso portfólio de projetos, e aí tem um conjunto de ideias, muitas ideias dessas que a gente, né, endereça como ideias de inovação, que a gente não tem condições de tratar na nossa pauta corporativa, né? Tem tanta coisa para fazer, estamos arrumando legado, criando serviço, integrando com os novos canais, integrando com as fintechs, desenvolvendo o app, desenvolvendo o site, e essas ideias ficam. E aí o que a gente fez? A gente criou um modelo de governança, onde não só a área de tecnologia, mas as demais áreas de negócio discutem os temas de inovação. Então hoje dentro a gente chamou de fórum de inovação, e aí dentro desse fórum a gente tem as áreas de negócio. O Votorantim hoje ele é um banco brasileiro, né? Nós somos 2 sócios, Banco do Brasil e o Grupo Votorantim. Somos 4 milhões de clientes e a gente tem 3 grandes verticais no banco, né? A primeira vertical é Corporate Banking, a segunda é Private Banking e a terceira é o varejo, onde a gente tem 27% do mercado de financiamento de veículos, né? Além de veículo, a gente tem cartões, CP, CDC, né, outros produtos de crédito. Cada head de cada uma dessas verticais senta no fórum de inovação para a gente discutir esses temas, então, que a gente não consegue remeter dentro dessa agenda corporativa de projetos.
Tá? Então lá a gente monta o que a gente chama aqui de um portfólio de ideias, né? E esse portfólio de ideias ele é discutido em função das premissas estratégicas que nós temos, né? Então a gente vai olhar os temas de inovação, mas vai buscar priorizar aqueles que remetem ou que têm alguma associação com o tema estratégico dentro da organização. Nós discutimos essas iniciativas estratégicas junto com o portfólio de ideias no fórum, e aí esse fórum composto não só por tecnologia, mas também pelas áreas, pelos heads das áreas de negócio, né? Uma vez preparado o material, a gente discute essas ideias e remete essas ideias ao que a gente chama aqui de ecossistema. Quer dizer, quando a gente fala então de inovação, a gente entende que a inovação acontece em várias áreas da organização, né? Ela pode estar acontecendo dentro da área de tecnologia, então a gente vem trabalhando com novos modelos, né? Vem trabalhando com toda a parte de automação da esteira de crédito, né? Estamos colocando agora o DevSecOps para automatizar toda a esteira, inclusive com a questão de segurança. A gente tem trazido novas ferramentas, né? Então o próprio Gira, GitHub, ferramentas que as startups usavam no passado, a gente traz essas ferramentas para o mundo corporativo. Na área de Data Science, nós fizemos um programa no passado, hoje nós estamos com quase 50 pessoas na área de ciências de dados, né? Também a gente tem bastante inovação acontecendo lá. Hoje a gente tem um projeto, que inclusive é pauta de um outro painel aqui para falar de dados, né? Onde a gente ouve mais de 17 mil ligações das EPS, das empresas de call center que nos atendem, e nós estamos partindo para uma segunda fase, onde a gente vai ouvir mais de 170 mil ligações por dia, convertendo essa ligação, né? O áudio em texto e o texto rodando modelos para tirar insights em cima das áreas de entendimento nosso. Então também acontece inovação dentro da área de Data Science, né? A própria modelagem que eu comentei, quando a gente fez esse processo para contratar os novos cientistas no ano passado, a gente se preocupou muito em preparar o ambiente para eles com as ferramentas que eles estavam acostumados a utilizar, né? Então a gente tem também temas de inovação lá em função das ferramentas utilizadas para modelagem hoje, né? Venture Capital é outra estratégia, né? O Mastroeni já comentou também, né? A gente tem a iniciativa de investimentos através de Venture Capital com empresas que a gente entende que geram valor dentro da nossa cadeia produtiva. A gente tem um programa chamado Inova Junto. Esse programa foi feito em parceria com o Mastroeni. Nós mandamos a primeira turma no passado para o Vale, lá para Plug and Play, e foi um projeto riquíssimo, né? A gente comemorou bastante esse momento, né? Junto às equipes. As equipes inscreveram os projetos, não só a equipe BB, mas BV, Banco Votorantim, Banco do Brasil. Nós criamos uma bancada em conjunto para avaliar esses projetos, escolhemos e montamos uma equipe mista. Então foram pessoas do Banco do Brasil e da Votorantim e ficaram lá sendo aceleradas dentro da Plug and Play, né? A gente continua com esse programa, vamos ter uma segunda turma agora, né? O pessoal está escrevendo os projetos. Então esse é um outro canal dentro desse ecossistema de inovação, Inova Junto, né? A gente tem o Lab dos fornecedores. Então quantos fornecedores estão aqui nos stands, né? Nos contatam todos os dias com ideias, né? Com seus labs. E a gente entende que isso também faz parte desse ecossistema. Tem identificado uma necessidade, conhecendo quais são os fornecedores, quais os labs que eles têm para nos oferecer, a gente pega algumas ideias e encaminha também para os fornecedores para eles poderem exercitar, né? Temas, por exemplo, de IoT. Hoje a gente tem um estudo de IoT em cima de um lab de um fornecedor, né? No início do ano nós fizemos um hackathon também com um dos fornecedores na área de Data Science, também utilizando o lab dele, tá? E aí tudo isso que a gente chama desse ecossistema de inovação, a gente também tem o nosso Lab. Então a gente inaugurou agora no início do ano, que a gente chamou de BV Lab, né? Esse BV Lab foi um compilado de vários labs que a gente conheceu dentro do mercado. A gente esteve inclusive em Brasília conhecendo a Sala 8, né? Fomos lá conhecer a Sala 8 para entender como é que nasceu o Lab do Banco do Brasil, lá na Sala 8, e a gente fez um Lab do nosso jeito, entendendo o nosso tamanho e aquilo que fazia sentido. Nós criamos um Lab, criamos um ambiente, e dentro desse Lab a gente tem 3 verticais. A primeira vertical é a vertical de UX e UI. Então lá a gente desenvolveu uma equipe para estudar toda a questão de experiência de usuário, como é que a gente gera valor a partir das experiências, né? Com toda a metodologia de Design Thinking. Esse é um dos pilares do Lab. O segundo pilar é o pilar que fala com as fintechs. Então essas ideias que surgem no nosso fórum lá de inovação, a gente passa para o Lab mapeia as fintechs, que tem soluções que vão remeter qualquer que seja a necessidade, e lá eles vão fazer as provas de conceito, né? Então ele vai entrar em contato com o Lab, vai agendar o pitch. Dentro do Lab a gente tem o espaço também para receber o pitch das empresas, e esse é o segundo pilar do nosso BV Lab.
E o terceiro pilar é o lab em si. Então é um ambiente em sandbox, onde a gente contratou uma equipe, e a equipe lá prototipa projetos conforme aquilo que a gente priorizou. Tá? Então esse todo fecha o que a gente chamou de ecossistema. E aí, eventualmente, um projeto desenvolvido em qualquer um desses nós do ecossistema acaba voltando, né, como um produto. Isso volta para o fórum de inovação, a gente avalia, uma vez fazendo sentido, a gente remete isso para fazer parte da nossa esteira de projetos corporativos. Tá? Através dessa forma, a gente entende que a gente pode potencializar o modelo, né? Ou seja, é usar a organização como um todo, discutindo e implementando a inovação a todo tempo. Eu vou pedir para passar um vídeo agora, que a gente preparou, que conta um pouquinho do nosso lab. Você é do tipo que faz as coisas acontecerem? Acredita que a melhor forma de aprender é fazendo? Para você, a tecnologia veio para tornar o dia a dia muito fácil e intuitivo? E a inovação é um jeito de ser, pensar e criar soluções que simplificam a vida das pessoas? Então, deu match. A gente quer te conhecer. Somos o BV Lab, o laboratório de inovação do Banco Votorantim. Esqueça os clichês que você imaginava sobre banco, as limitações criativas e os ambientes formais. Já tem um tempo que a transformação digital chegou por aqui. Somos apaixonados por design e pelo impacto positivo na experiência dos nossos clientes. Somos movidos por novas tecnologias e pela integração de ecossistemas. Se o que te motiva é a transformação, a curiosidade, a possibilidade de criar, explorar, testar e entregar, a gente quer contar com você para continuar construindo o banco do futuro. Ok. Bom, no final, entendendo um pouquinho como é que a gente endereça o tema de inovação, como é que a gente enxerga as fintechs. Na verdade, as fintechs fazem parte desse ecossistema, né? Nós somos um banco que praticamente não temos agência. A gente tem uma agência que é a agência matriz, onde estão as contas do corporate e do private, né? E a gente tem 64 lojas, né? Lojas para operação de varejo, né? Então esse modelo, né? E uma vez que a gente tem os produtos, esse modelo permite que a gente faça essa expansão através de parcerias, através de fintechs, né? A gente no passado trabalhava muito com os co-banks, né? Como todo mundo, né? Vendendo produto através dos correspondentes bancários, né? E agora a gente tem uma nova onda de canal, que é o canal digital, que não somente o nosso. A gente tem a preocupação, óbvio, de desenvolver os nossos canais, nessa relação B2B, B2C. A gente vem aprimorando e desenvolvendo o app dos produtos e toda a parte de interação por mensagem e demais canais, mas a gente entende que nós sozinhos nós não vamos ganhar essa vitória, essa batalha, tá certo? Isso vai ser muito função de como a gente se posiciona com o mercado em relação às fintechs que estão aí, tá? Então a gente acredita que aí a gente consegue buscar e trazer um diferencial competitivo. O objetivo nosso é sempre maximizar a oferta de valor para os nossos acionistas, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, né? E essa parceria entre banco e fintech, né, tem dado bastante resultado. O próprio case do Neon, há um mês atrás a gente entrou no deal na sexta-feira, né, para quem acompanhou, né, na quinta a Neon recebeu o aporte de 72 milhões, na sexta teve o problema com o banco, que era o banco que fazia a liquidação e custódia das contas, a gente entrou no deal na sexta à noite, o deal foi fechado na segunda de manhã e na terça-feira a gente estava já com o SPB integrado, mandando o TED, recebendo o TED, enviando, recebendo DOC, né, eles não enviam DOC, eles recebem DOC, né, com toda a questão de numeração de conta, depara, liquidação financeira, piloto da reserva, e aí na sequência a gente vem implementando pagamentos, né, até que 2 semanas depois a gente estava com os objetivos ofertando o CDB do Banco Votorantim para os clientes Neon, né. A gente parou para pensar o que foi esse movimento da Neon dentro do Votorantim. A gente já vinha trabalhando forte na transformação, atuando nesses pilares de tecnologia e pessoas, né? Mas para nós foi um marco importante esse momento do Neon, porque a gente conseguiu se perceber diferente em relação a tudo aquilo que a gente vinha investindo ao longo dos últimos 3 anos e últimos meses, né? Então isso mostra que de fato quando a gente se compara em relação a fintech, a gente está muito mais próximo do que uma fintech do que a gente imaginaria, por conta do modelo, né, não só da tecnologia, mas do mindset que a gente vem tratando com as pessoas, né? Uma estrutura muito mais horizontal, mais colaborativa, né, onde TI e negócio trabalha de forma conjunta, buscando sempre a oferta de valor, né, resolver da melhor forma os problemas dos nossos clientes, né? Então no final é isso, né? Banco e fintech, né, quando a gente volta para o tema da pauta de hoje, né, isso é um movimento que não tem volta. Com certeza, quem conseguir entender, endereçar
essa relação banco-fintech vai com certeza conseguir colher excelentes resultados, né? No final, a mensagem que eu deixo para vocês, né, enquanto pessoas de TI, de negócio, o objetivo nosso é o quê? É simplificar, é integrar, é transformar, e assim a gente vai conseguir ser exponencial, né? Ser exponencial e fatorial, né? Então, se a gente conseguir tiver essa arquitetura aberta nas nossas plataformas, podendo conectar-nos ao mercado, de forma a gente vai poder ser exponencial e fazer diferença na vida das pessoas. Ok? Obrigado.